A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os filhos de Deus na face da terra. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida. Nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, Novo Testamento, livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 9. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da Palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Aleluia. Nós já vimos que os 4 primeiros selos é uma corrida de 4 cavalos. Cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e um cavalo amarelo. Quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e ascendeu ao céu, vencendo Satanás, o diabo, vencendo a morte, que é a pior arma que ele pode ter, começou essa corrida desses 4 cavalos. Os 4 primeiros selos de Apocalipse foram abertos. O cavalo branco, a pregação do Evangelho. O Senhor é aquele que vai junto com quem Ele envia, ide pregar o Evangelho. E o arco não tem a flecha porque já havia sido atirada no inimigo na sua morte da cruz. E esse cavalo branco, o Evangelho, saiu vencendo para vencer. Onde quer que seja pregado o genuíno Evangelho, haverá guerra, conflitos, de toda natureza. O resultado dos conflitos, de guerras, é fome. E o resultado da fome é a morte. Então essa corrida do cavalo branco, vermelho, preto e amarelo, o Evangelho, a guerra, a fome, peste e a morte, vão correr até que o Senhor volte na sua segunda vinda. Esses 4 selos já foram abertos na sua morte e ressurreição. E o quinto selo? No quinto selo, João viu as almas, não é os corpos, as almas. Os corpos estão no cemitério. Não é os espíritos, o espírito volta a Deus que o deu. As almas, as pessoas, seu ser, estavam debaixo do altar. Onde é esse altar? É a terra. Quando você lê o livro de Gênesis, o primeiro altar não foi de pedra, foi de terra. E o Cordeiro de Deus, ele foi imolado e sacrificado sobre esse altar, sobre a terra, pendurado no madeiro. E onde é que estavam as almas? Debaixo do altar. Quando você lê toda a Bíblia, você percebe que na Bíblia, quando as pessoas morrem, os servos de Deus, não sobem aos céus. Mas a palavra diz que eles descem até as partes baixas e inferiores da terra. Muitos descem para o Seol e muitos descem para o paraíso, para o seio de Abraão. Este lugar onde fica o Seol e o paraíso, ou seio de Abraão, é o Hades, que é relatado na Bíblia. E entre esses 2 compartimentos, o Seol e o paraíso, há um abismo que separa. Tudo isso faz parte do Hades. Todo mundo que morre desce ao Hades. Não sobe, desce. E lá no Hades há essa separação. O Seol, o abismo e o paraíso, ou o seio de Abraão. Quem morre com Deus vai para o paraíso, para o seio de Abraão. Quem morre sem Deus vai para o Seol, que também é chamado de inferno. E não tem como trocar de lugar, porque é um grande abismo, e esse abismo foi preparado por Deus, para que o diabo, Satanás, fosse preso por 1000 anos, para ele sentir o sabor do que é as pessoas ficarem no Hades, depois da morte. Lá em Ezequiel e Isaías fala que ele será levado e os vermes o cobrirão. Aonde ele será levado? Em Apocalipse fala, o Senhor diz
que ele vai ser preso pelo próprio Cordeiro de Deus no abismo por 1000 anos. Acabou a farra aqui na face da terra. Louvado seja Deus. Ele e os seus serão presos no abismo. E lá já tem espíritos, anjos presos. Por quê? Só na eternidade saberemos. Porque o Senhor falou na sua palavra: quem é aquele que subiu ao céu, senão o mesmo que desceu até as partes baixas e inferiores da terra para pregar a espíritos em prisões? Então, na sua morte, o Senhor Jesus pregou para anjos caídos que já estavam presos lá no Hades. Então, enquanto nós estamos vivos aqui na face da terra, nós podemos definir qual vai ser o nosso lugar após a nossa morte física. Nós vamos para o céu ou vamos para o paraíso? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Quem crê e receber Deus, vai para o paraíso, para o seio de Abraão. Quem rejeitá-lo, vai para o céu. O Hades é um lugar de espera para a ressurreição. Todos os que estão no paraíso serão ressuscitados até o último dia da vinda do Senhor Jesus. É a primeira ressurreição. Os que são de Cristo, os que são de Deus, porque Cristo é Deus. A segunda ressurreição será depois do milênio, no trono branco. Todos que foram lançados no céu ressuscitarão. Qual é o fim? Lago de fogo, porque Satanás será tirado do Hades, será solto por um breve tempo no final do milênio, e depois será lançado no lago de fogo junto com todos os seus, inclusive com os homens que o seguiram, com os seres humanos. E aonde é que nós estamos aqui? No quinto selo. Os irmãos que morreram por causa da palavra de Deus, que estão debaixo do altar, no Hades, no paraíso, no seio de Abraão, clamaram ao Senhor: até quando, Senhor? O Senhor não vai vingar o nosso sangue sobre a terra? E o Senhor deu uma veste branca para cada um. E aqui no livro de Apocalipse é mostrado que a nossa roupa espiritual são os atos de justiça que nós praticamos. Cada vez que nós praticamos algo que Deus aprova, Ele vem e nos carimba, nos sela. E isso se torna a nossa roupa, a nossa veste. E aqui há um número para se completar, de mártires. Então, os números são muito significativos, o sentido do número. Um único Deus, 2, testemunha, 4, a criação de Deus, que nós já falamos diante do trono de Deus, 5, responsabilidade, 6 dias, Deus criou o homem, 7º dia, perfeição. Mas a Bíblia continua falando sobre o número 8, é a ressurreição do Senhor. Continua falando, 12 é um número completo. 12 vezes 12, 144.000, é a completação das completações. Então aqui nós sabemos que quando esses irmãos clamarem, haverá ainda um restante de vencedores que irão se juntar a eles lá no paraíso. E no livro de Apocalipse tem 2 grupos de 144.000. É um número simbólico. Todos aqueles que são escolhidos por Deus estão incluídos nesse número. No capítulo 7, como logo nós vamos ver, 12.000 de cada tribo de Israel foram selados por Deus para sobreviverem à grande tribulação, porque guardam os mandamentos de Deus. Mesmo não crendo que Jesus já veio, guardam a sua palavra. Não morrerão na grande tribulação. Não se prostrarão diante da besta para a aquisição da sua senha, do seu número, e vão sofrer muito, e vão sobreviver, porque Deus os marcou na testa, para que não morram na grande tribulação, por serem fiéis aos mandamentos de Deus. Mas no capítulo 14, há um outro grupo de 144.000 que não são judeus, foram comprados de toda a tribo, língua, nação. E aí é dito, de onde eles vêm? De grande tribulação.
Então, antes de começar a grande tribulação, os últimos 3 anos e meio, começará a ressurreição dos mortos. Quem vai ressuscitar primeiro que está lá no paraíso, no seio de Abraão? Os filhos de Deus vencedores, fiéis. Porque lá os filhos de Deus que não são vencedores, que morreram nas suas fraquezas, e que são filhos de Deus, e que são salvos, mas não receberão o mesmo galardão dos que foram fiéis. Qual é o galardão dos fiéis? É a coroa da vida, serão co-reis com Cristo pela eternidade. Quando vão ressuscitar? Antes da ressurreição dos outros que não foram fiéis. Quando vai ocorrer isso? No livro de Hebreus, é a superior ressurreição. Quando aqui na face da terra, o governador mundial, que já governou 3 anos e meio como um bom governador, que todo mundo falou, esse é um homem enviado de Deus. Lá em Apocalipse 13, diz que ele foi ferido de ferida mortal. Ele morreu, está sendo velado. Neste velório ocorrerá o começo da ressurreição. Quem vai ressuscitar? Os fiéis, mártires, vencedores, que morreram fiéis, com coroa. Eles ressuscitarão e se juntarão aos vivos, fiéis e vencedores. E lá no capítulo 12 é mostrado que eles se tornam a representação do povo de Deus como filho varão. A mulher que deu à luz é a igreja, e aqueles que saem da mulher como vencedores é o filho varão. Se juntam os vivos, fiéis, com os que ressuscitaram, fiéis, e se tornam o filho varão e são arrebatados até o trono de Deus, como nós já vimos no capítulo 4. E lá ocorrerá uma guerra universal, Miguel e os seus anjos, os anjos de Deus. E esses que ressuscitaram, os homens, como os anjos, lutarão e prevalecerão contra o diabo, Satanás e o seu exército lá no terceiro céu, no trono de Deus. E ele será expulso, o grande acusador. Quando ele é expulso? Nessa hora que houve a ressurreição durante o velório do governador mundial. E ele sabe que pouco tempo lhe resta. E o que é que ele faz com aquele defunto, aquele cadáver? Ele faz com que uma outra pessoa entre naquele corpo que ele libera lá do Hades. E essa pessoa se levanta e se declara que ele é o Cristo. Mas ele já perdeu acesso aos céus. Aí ocorrerá a grande tribulação, que é o 7º selo. Que o seu pré-anúncio é o 6º selo. Mas agora aqui nós estamos no 5º selo. Porque o 6º selo é uma resposta de Deus ao 5º selo. E o que aconteceu no 5º selo? O clamor daqueles que morreram fiéis. Até quando, Senhor? Aí o Senhor falou assim, até que se complete o número dos que ainda vão morrer. E muitos servos fiéis de Deus vão morrer até o começo da grande tribulação. E durante a grande tribulação, a igreja que ficou, que não foi arrebatada, vai passar pelo fogo. Quem não aceitar a marca vai morrer como mártir de fome, de sede, de peste, de doença, de dor. Mas será um vencedor. Mas quem aceitar a marca do governador mundial? Aqui na palavra de Deus está escrito que nem o seu nome estava escrito no livro da vida. Era um falso irmão no meio do povo de Deus. E havendo aberto o 6º selo, e eis que houve um grande terremoto de terra, e o sol se tornou negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Este terremoto já aconteceu? Não. Aconteceu muitos terremotos, mas a ponto do sol se escurecer e a lua se tornar como sangue, não. Mas ele vai acontecer. Quando vai acontecer? Na sequência do clamor daqueles que morreram martirizados pelo Senhor. Será uma resposta de Deus ao clamor da igreja que está lá no paraíso, no seio de Abraão, vencedores, esperando a justiça de Deus. O que aconteceu além do sol se tornar negro como silício? Tudo vai ser trevas durante o dia. O meio-dia será trevas. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira lança de si os seus figos verdes.
abalada por um vento forte. Já aconteceu essa chuva? Não. Então o sexto selo ainda não foi aberto. E o céu retirou-se como livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Esse é o sexto selo. As ilhas se movem com terremotos, mas continuam no mesmo lugar. Mas aqui está dizendo, todos os montes, todas as ilhas foram movidos do seu lugar. Vai ser um terremoto que quem estiver vivo na face da terra vai entrar em desespero de ver tão grande terremoto qual nunca houve e nunca mais haverá. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Você viu o desespero? Aqui já não há mais classe social. Não tem diferença entre o pobre e o rico. Todos fugiram para as cavernas. Quem? Quem ainda estava aqui durante a grande tribulação. Ou isso aqui já não é a grande tribulação? Todos os montes e ilhas foram movidos dos seus lugares. Todas as cidades ruíram na face da terra. O que é que sobrou para o governador, para o rei governar? Tudo destruído. Olhar para o céu e ver que o céu se enrolou, que todo o nosso espaço vai mudar de forma, e ver que o Senhor cumpriu a sua palavra de voltar e que todo olho o veria. E diziam aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, da ira do Cordeiro. Então o Senhor cita na sua palavra que haverá o dia da ira, e agora chegou o dia da ira. Como é que esse dia da ira chega? É uma resposta ao clamor daqueles que morreram com Cristo fiéis. Qual é a resposta? Esse terremoto que vai mover todas as ilhas, todos os montes dos seus lugares. Todas as cidades ruirão. Rico e pobre será uma coisa só, clamando e se escondendo da face de Deus, porque chegou o dia da ira do Cordeiro. Quem é o Cordeiro? É o próprio Deus que se fez carne, o Senhor Jesus. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Embora a grande tribulação, está aqui no livro de Apocalipse, 1260 dias, 42 meses, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, para Deus é o dia da ira. É o momento da ira de Deus. Qual é o próximo selo? É o 7º. Agora começa-se a grande tribulação, de fato. Então, o 6º selo é um aviso, vai começar a grande tribulação. E o 7º selo, nós vamos ver que são 7 trombetas. Fala de 7 anjos. Quando chega no último anjo, na última trombeta, na sua última fala, tem 7 taças da cólera da ira de Deus. E isso vai ocorrer no período de 1260 dias, 3 anos e meio. Então, as 7 taças é a 7ª trombeta. E as 7 trombetas é o 7º selo, que se cumprirá num período de 1260 dias, 42 meses. Qual é o anúncio que vai começar? Esse grande terremoto. Quando esse terremoto ocorrerá? Ocorrerá como resposta de Deus ao clamor daqueles que morreram mártires com Deus. E o Senhor nos faz uma proposta hoje, quando está tudo bem. Não está? Não, tem problema, sim, mas está tudo bem. Não houve o terremoto, eu ainda estou aqui morando na minha casa, ela ainda não caiu por causa desse terremoto. Muitos estão passando fome, mas muita gente ainda consegue comer um pouquinho de arroz com feijão. Está tudo bem. Ah, tem? Sim, mas ainda há muito tipo de ajuda que chega, cesta básica. Tem problemas, mas está tudo bem. Mas quando chegar esse momento, não estará tudo bem, porque ninguém mais terá. Vai ser o caos instalado sobre
a terra toda, não é sobre um lugar, um país que teve um terremoto, é sobre todo o planeta. Eu não quero estar aqui nesse momento. E você? Aí o Senhor fez uma aliança, como nós já vimos lá na igreja em Filadélfia. Ao vencedor eu o livrarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então nós, como igreja, como corpo de Cristo, se estivermos guardando o nome e a palavra do Senhor, nós seremos incluídos como vencedores e faremos parte do filho varão, que vai ser arrebatado vivo da face da terra. Os vencedores que saem da mulher, da igreja que está na face da terra, e se tornam um filho varão. Então hoje eu sou a noiva de Cristo, estou aguardando o casamento. Mas se eu estiver vivo, na hora que for acontecer esse sexto selo, que for acontecer a resposta de Deus no quinto selo, se eu estiver vivo, eu serei arrebatado, se for um vencedor. E você? E se eu vier a dormir, a morrer antes que o Senhor volte? E você também. Nós podemos morrer com ou sem Deus, Seol ou paraíso. Nós podemos morrer fiéis ou infiéis no paraíso. É assim que nós vamos voltar. Então hoje o Senhor faz essa proposta para nós diante da sua revelação. Para que serve o livro de Apocalipse, nós entendermos a palavra de Deus, os seus mistérios, e não formos vencedores, e não sermos salvos? De nada valeu o livro de Apocalipse. Então o livro de Apocalipse é para vencedores, aqueles que leem, que ouvem, que creem, que recebem e que procuram obedecer a palavra de Deus. É para esses o livro de Apocalipse. Porque morrerão fiéis, ressuscitarão antes dos outros, serão reis com Cristo pela eternidade. Se estiverem vivos e forem encontrados fiéis na hora que o Senhor vier roubar da terra, os fiéis serão arrebatados até a glória de Deus, a presença de Deus. Nós precisamos ter temor e tremor diante da palavra de Deus. Noé pregou o Evangelho, falou a verdade. Olha, vai vir uma grande chuva, vai inundar toda a terra, todas as pessoas vão morrer, só vai se salvar quem entrar na arca. E as pessoas chamavam ele de velho louco. Um dia se viu construir um navio desse aqui em terra seca, nós não estamos nem perto do rio, nem do mar, nem de nada. Mas chegou o dia em que a porta se fechou e o dilúvio veio. E só se salvou quem estava na arca. Todos os outros pereceram. O que é a arca? Não é uma denominação, um salão de reunião. A arca é a igreja, é o corpo de Cristo. Só tem uma. Como que eu entro na arca? Crendo e recebendo o Senhor. Você entrou dentro do corpo de Cristo, do reino de Deus. Hoje, o Senhor está nos chamando para sermos vencedores na arca. Porque o dilúvio, que não será de água, mas será de terremoto, chuva de pedra, fogo, está chegando. Só se salvará dessa vez quem estiver na arca e for vencedor. Não basta estar na arca, porque os vencedores serão tirados. Mas a igreja, que não é vencedora, que eu posso estar incluído, ficará para experimentar a grande tribulação. Obrigado, Senhor, pela tua palavra reveladora, encorajadora. Senhor, muito obrigado. Santo, santo é o teu glorioso nome. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, cheio de temor e de tremor, porque tudo isso se cumprirá nos nossos dias. Senhor, tenha compaixão de nós. Nos ajuda a crermos, recebermos, sermos batizados para dentro de Ti, sermos fiéis até o fim, para sermos poupados, Senhor, de tão grande aflição que está por vir. Ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós.
Ajuda-nos a entendermos a Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a sermos vigilantes, não te trocarmos por nada nem por ninguém. Salva-nos, Senhor, como o Senhor salvou Noé e a sua casa. Ajuda-nos, Senhor, a andar nesse caminho, porque nós somos pó e fracos e pecadores. Mas o Senhor pode nos fazer vencedores. E é isso que nós te pedimos no teu glorioso nome. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis vencedores. Glória a Deus. Amém. Que o Senhor tenha grande misericórdia de mim e da minha casa. Que o Senhor se lembre de você e da sua casa. Glória a Deus. Amém.